Pessoal, né, vamos começar nossos estudos do PET. Nosso tema dessa semana é Primeira República, né, que se inicia ali no 15 de novembro de 1889 e se encerra em 1930, quando Vargas chega ao poder. Mas o que é o contexto a esse 15 de novembro, essa proclamação da República, esse início de Brasil República? Nós temos aí uma monarquia que entra em crise, que cada vez mais se distancia, né, porque ela vai perdendo os seus pilares, a sua base de sustentação. Ela perde o apoio do exército, ela perde apoio religioso e principalmente uma das bases que sempre manteve essa monarquia vai ser o quê? O apoio econômico dessas elites, principalmente das elites cafeeiras, né? Que o Brasil, o grande produto econômico, a grande fonte da economia brasileira se dá no quê? No café. E como que ela perde esse apoio econômico? Quando a libertação dos escravos. A partir do momento que os escravos são libertos, o que acontece? Lembrando vocês que escravos nesse período, eles eram o quê? Mercadorias, eles tinham um valor. A partir do momento que há a libertação, a alforria desses escravos, esses senhores, eles vão perder o quê? Perder dinheiro. Por quê? Porque eles não vão ser ressarcidos. Aí nós temos o quê? Um distanciamento também dessa elite, dessa monarquia. Então nós vamos ter aí o que então? Então o que pensar dessa monarquia? O que vai ser? Para muitos historiadores, esse 15 de novembro ele é o quê? Um golpe, né? Por quê? Porque nós vamos ver que o Brasil ele não vai se modificar. Nós vamos ter um Brasil que vai continuar o quê? Agroexportador. A população vai continuar sem participar do cenário político, né, e econômico. A república, essa república, ela não vai representar o pensamento que muitos torceram por representar aquele pensamento daqueles que torceram por sua instauração. E o Brasil ele vai se tornar federalista, defendido principalmente do quê? Dos interesses das elites de São Paulo e de Minas Gerais. Nessa instauração desse Brasil República, nós vamos ter ali de 1889 até 1894 a chamada República das Espadas. Por quê? Porque ela vai ser primeiramente governada por dois marechais. O Brasil vai ser governado por dois marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. No primeiro momento nós vamos ter o governo provisório, né? Até que se faça uma constituição para que se convoque novas eleições, né? E como que vai ser essa Constituição? Nossa primeira Constituição, em 1891, que vai ser a nossa primeira Constituição da República, ela vai ser o quê? Elas vão se tornar, antes, no Império, nós tínhamos províncias, né? Agora os estados, agora se tornam estados, e eles vão ganhar mais autonomia com Constituição, impostos, eleger seus governantes, né? O voto, ele passa a ser o quê? Direto. Só que ele vai excluir as mulheres, mendigos, analfabetos, soldados de baixa patente e menores de 21 anos. Ou seja, uma população brasileira que 1% só era alfabetizada, aí a gente já tem o quê? Uma grande exclusão, né? O mandato do presidente seria de 4 em 4 anos. Agora nós vamos ter o Estado laico com essa Constituição, ou seja, igreja e Estado. A igreja não está mais subordinada ao Estado, há uma separação, tá? A gente vai ter a instituição do registro de nascimento, de casamento, atestado de óbito, né? Então nós vamos ter isso aí. E logo após esse governo provisório, depois nós temos o governo do Deodoro, que não fica no poder, né? Porque ele vai ter um certo governo autoritário que não vai agradar muito. No seu lugar assume seu vice, o Floriano Peixoto, esse termina o mandato, né? Logo após nós vamos ter o quê? Logo após isso daí nós vamos ter a ascensão da República das Oligarquias. O que vai ser isso? Vai ser aquele revezamento entre Minas e São Paulo, né? São as oligarquias tanto de Minas quanto de São Paulo. Como que eles vão fazer isso? Por que eles vão fazer isso? Nós temos aí que Minas Gerais é o que tem o maior colégio eleitoral, ou seja, é onde tem o maior número de eleitores. E São Paulo é onde detém o quê? O poder econômico. Então eles vão sempre estar se alternando do poder, garantindo o quê? Os interesses dessas elites. Através disso a gente vai ter a política dos governadores, né?
essa política entre Minas Gerais e São Paulo, conhecida também como a política do café com leite. Nós vamos ter tudo isso daí. O que vem a ser essa política dos governadores? Vai ser um acordo entre o presidente, né, da República e os presidentes dos estados. Para eles vão fazer o quê? O que eles fazem? Em troca, o Poder Executivo ele vai interferir nas eleições estaduais, garantindo sempre o quê? A permanência, essa manutenção entre tanto Minas quanto São Paulo, tá? Nós vamos ter, igual eu falei para vocês, essa política do café com leite, que é sempre a alternância de paulistas e mineiros na presidência, né, durante esse período, até a ascensão do Vargas em 1930. Característica marcante desse período é o coronelismo, né? Esse nome é dado pois era controlada principalmente pelos coronéis. Quem que são esses coronéis? Os ricos fazendeiros, né? Nós vamos ter principalmente aí a instituição do voto de cabresto, ou seja, esses coronéis eles compravam votos, né? Eles trocavam votos por bens materiais. Como o voto era aberto, ou seja, você tinha que chegar lá e falar em quem você votava. Muitas das vezes esse coronel pressionava, né? Mandava os capangas para os locais de votação, seus capangas para os locais de votação, com o intuito de quê? De intimidar os eleitores, né? E ganhar mais votos. Então, praticamente isso daí, as regiões eram controladas por esses coronéis e a gente sempre tinha manutenção, tanto de Minas quanto de São Paulo. A gente tinha muita fraude eleitoral nesse período, né? Os coronéis, eles alteravam esses votos, sumiam urnas, tinha a prática do voto fantasma, né? Que pessoas pegavam documentos de pessoas que já tinham até falecido e iam lá votar, né? Então nós temos muito isso aí. E isso tudo chega ao fim quando? Em 1930, que é o nosso próximo tema, quando Vargas chega ao poder.